Olá, está começando o Meio Ambiente por Inteiro, um programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Hoje vamos falar sobre a Rio+20, que será realizada aqui no Brasil no ano que vem. 20 anos após a Eco 92, realizada no Rio de Janeiro, a cidade será novamente a sede da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Em junho do ano que vem, o encontro batizado de Rio+20 vai fazer um balanço dos compromissos estabelecidos em 1992. Dois temas estarão no centro das discussões: economia verde e erradicação da pobreza. Para conversar com a gente sobre as metas desse encontro, que vai reunir os mais importantes líderes mundiais, estão aqui no estúdio Eduardo Viola, professor titular de Relações Internacionais da UNB, e Fernando Lírio, chefe da Assessoria de Assuntos Internacionais do Ministério do Meio Ambiente. Eduardo, Fernando, muito obrigada pela presença de vocês. Queria saber, em 2012, o que vocês acham que pode e deve ser diferente da Rio 92 para que os resultados atingidos sejam melhores? Fernando. Bom, é importante ter a clareza do que é e do que não é a Rio+20, né? A Rio+20, ao contrário da Rio 92, não tem a pretensão de adotar instrumentos vinculantes como os que se originaram da Rio 92, a Convenção da Mudança Climática, a Convenção da Diversidade Biológica, o embrião da Convenção sobre Desertificação. A Rio+20 é, como você falou, um grande balanço de tudo que aconteceu e daquilo que pode acontecer. Então, a gente espera que a Rio+20 possa estabelecer alguns patamares em torno da transição para uma economia verde, e isso significa um processo que possa ser inclusivo o suficiente para contemplar países desenvolvidos e países em desenvolvimento, que possa também contemplar um processo de discussão de uma nova estrutura das Nações Unidas para tratar o tema do desenvolvimento sustentável. É importante deixar claro que essa não é uma conferência sobre meio ambiente, é uma conferência sobre desenvolvimento sustentável. A própria discussão de economia verde, a discussão da governança internacional, ela se insere dentro de um contexto da discussão do desenvolvimento sustentável e visando sempre a erradicação da pobreza, que é uma aspiração principalmente dos países em desenvolvimento, de forma que essa discussão possa contemplar uma perspectiva de desenvolvimento muito mais abrangente do que a discussão que a gente vem tendo até hoje. Eduardo, como o Fernando disse, essa não vai ser uma conferência sobre meio ambiente, né? Isso mostra que a Rio+20 não vai ser estritamente ambiental, já que a erradicação da pobreza e a economia verde serão os pilares dessa conferência. Por quê? Bem, primeiro, uma coisa importante é destacar, como falou Fernando, uma diferença fundamental entre a Rio+20 e a Rio 92, no sentido de que aqui, do ponto de vista da dinâmica do sistema internacional, aqui não se tomarão decisões. É apenas um processo que será muito importante do ponto de vista de debate, de ideias sobre para aonde vai o mundo, em termos da transição para uma sociedade mais sustentável, para uma sociedade de baixo carbono, que hoje podemos chamar de economia verde. É uma imbricação muito profunda entre economia, baixo carbono, ou seja, sustentabilidade do ponto de vista da estabilidade do clima, proteção das várias dimensões ambientais do planeta, uma das quais seguramente fortemente se discutirá será a proteção da biodiversidade e a superação da pobreza, a diminuição das assimetrias de distribuição da renda na Terra. Então, uma conferência comparada com a Rio 92 em termos de temática mais sistêmica, diria mais profunda, que tem a ver com a consciência da humanidade hoje, que é muito superior a 20 anos atrás. Isso é o lado onde esta conferência é mais avançada, podemos dizer. Do ponto de vista do que nela se vai decidir, não. Na conferência da Rio 92 foi uma conferência que produziu convenções, produziu mecanismos que, mesmo que muito limitados, porque mínimo comum denominador, em função da característica do sistema ONU de produzir só resoluções por consenso,
de baixa eficácia, a gente pode discutir isso depois, mas aqui nem sequer isso, aqui não haverá nenhuma resolução do tipo uma convenção, um protocolo. Então esse é o lado negativo. Quem aproveitou ao máximo a Conferência de 92 no mundo, o país que mais aproveitou foi o Brasil. Por quê? Porque toda a sociedade foi exposta durante provavelmente um ano, e intensivamente durante o mês de realização da conferência, a questões de meio ambiente e desenvolvimento. De novo, eu penso algo assim pode acontecer nesta conferência, em termos de acelerar a sensibilidade, a consciência ambiental, e agora já muito mais profunda, porque na imbricação economia, desenvolvimento sustentável, que hoje uma vertente decisiva é economia de baixo carbono, e erradicação da pobreza. A Eco 92, que também ficou conhecida como Rio 92 e Cúpula da Terra, foi um divisor de águas, um marco na história da ecologia mundial. O início de um movimento efetivo em prol da proteção das espécies e recursos do nosso planeta. É o que nós vamos ver agora. Em 1992, o Brasil vivia um período conturbado, agravado pela crise econômica e social. A conferência, realizada no Rio de Janeiro, atraiu 108 chefes de Estado e colocou o Brasil no centro das atenções mundiais. Foram assinados documentos importantes, entre eles a Agenda 21, a Declaração do Rio, a Declaração sobre os Princípios Florestais, a Convenção sobre Mudanças Climáticas e a Convenção sobre Biodiversidade. Só que muita coisa não saiu do papel. Na Rio 92 foram discutidos diversos tratados, por exemplo, a Convenção do Clima, a Convenção de Biodiversidade, a Agenda 21, teve a Carta da Terra, que foi elaborada naquela época, mas foi muito discurso e de lá para cá pouca coisa concretizada, sabe? Eu acho que o resultado realmente concreto é muito pequeno, é pífio. Em 2012, o que se espera é que a Rio+20 possa reavivar o que ficou conhecido quase 20 anos atrás como o Espírito do Rio. Uma mobilização política que permitiu a assinatura de vários acordos multilaterais na área do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Mas será que dá para ser otimista? A natureza está mostrando aí já que está trazendo prejuízos significativos com o descaso que nós estamos tendo com ela. Então eu espero que nós tenhamos juízo e que a Rio+20 seja um marco do início realmente de ações concretas e na preservação ambiental, na conservação do meio ambiente. Fernando, você acha que a Rio+20 vai ser uma possibilidade para o Brasil promover buscar uma infraestrutura mais sustentável aqui para o país mesmo? Não, sem dúvida. É importante caracterizar que existe um processo internacional, que é esse processo no âmbito das Nações Unidas. A gente vive hoje um sistema de uma crise muito grande no sistema multilateral. Então, todo o processo internacional é muito além da governança que o Brasil tem como país sede da conferência. Então, o Brasil, naturalmente, vai ter total empenho em fazer a conferência bem-sucedida, e temos esperança que será, mas existe também um processo, além disso, que é o processo nacional. Então, uma grande conferência como essa, como disse o Viola, ela desperta na sociedade brasileira uma movimentação muito grande. Desperta isso no setor privado, desperta isso nas organizações não governamentais e desperta principalmente no governo. Então, toda essa discussão que acontece por conta de uma conferência como essa, a gente espera ter um legado muito grande para o governo brasileiro, para o país como um todo, a partir dessa conferência, porque essa é a oportunidade de você ter uma grande discussão nacional sobre caminhos de desenvolvimento. E o que são caminhos de desenvolvimento? São caminhos de desenvolvimento que sejam ambientalmente sustentáveis, que sejam economicamente viáveis, que sejam socialmente justos. Então, se você consegue ter essa grande discussão, é uma perspectiva muito grande para o Brasil, ao sediar uma conferência como essa, beneficiar-se desse processo e fazer coisas que, independentemente do resultado que tenha no processo internacional, sejam benéficos para o país. Eu vou dar o exemplo da economia verde. Existe hoje todo um conjunto de ações desempenhadas, tanto no governo quanto na sociedade brasileira, que podem ser tratadas sobre esse grande rótulo da economia verde. Então, uma conferência como essa, que coloque em discussão essa ideia de economia verde, de um processo de economia de baixo carbono, que leve a questões de produção e consumo sustentáveis, tudo isso
pode ser resultado de uma conferência como essa. Há várias ações dentro do governo brasileiro já em curso, que não necessariamente estão amarradas dentro de um mesmo pacote. Há diversas iniciativas no setor privado. É importante ressaltar o grande avanço que o setor privado teve nessa discussão de sustentabilidade. E há também, por parte das organizações não governamentais de diversos setores da sociedade, um nível de consciência, uma amplitude de percepção desses problemas muito maior do que nós tínhamos 20 anos atrás. Então, a nossa expectativa é de que, em adição ao processo internacional e aos resultados que possamos ter desse processo internacional, a gente tenha ganhos muito significativos para o nosso país com a realização da conferência no Rio de Janeiro. Nós vamos ouvir muito a economia, a expressão economia de baixo carbono. O que é isso? Bem, uma economia de baixo carbono é uma economia que, primeiro, aumenta significativamente a proporção de energia renovável na matriz energética e diminui a proporção de energias baseadas em combustível fóssil, ou seja, carvão, que no nosso caso é pequeno, petróleo, que no nosso caso é significativa, e também gás natural, que é melhor que os outros, mas é um combustível que emite carbono. Tá? Nós temos também uma outra energia que é de baixo carbono, mas não renovável, que é a energia nuclear. Tá? Então, em termos gerais, isso em termos o que diz respeito à matriz energética. Tá? Aí nós temos todo um outro processo que tem a ver com a eficiência energética sistêmica, ou seja, produzir a maior quantidade de PIB com a menor quantidade de energia possível, sendo que essa energia, por sua vez, tem a menor quantidade de carbono possível, o que vai depender do peso dos diferentes tipos de energia na matriz geral. Tá? Uma outra questão muito importante de uma economia verde é ter uma agropecuária que utilize técnicas modernas que favoreçam um ciclo do carbono agropecuário o mais que emita o menos possível carbono. E do outro lado, uma economia verde, bem, a coisa forte que é no Brasil é a questão da redução do desmatamento. Nós fizemos um avanço extraordinário entre 2005 e 2010, esse é o maior, isso gerou, Brasil é o único país que teve uma redução drástica de emissões de carbono sem ter afetado em absoluto o crescimento econômico. Outro caso prévio de redução drástica de emissões de carbono foi o colapso da União Soviética, mas aí a economia foi contraída à metade, aqui não. Então, nesse sentido, foi um avanço extraordinário, digamos. Tá? Nós precisamos continuar esse processo na Amazônia e desenvolverlo no Cerrado, onde é muito mais complexo de desenvolver. Então, todas estas são as características de uma economia verde. Agora, uma coisa que eu queria destacar, de todas maneiras, é que, na minha visão, é o nosso grande gargalo muito difícil de resolver. Nós estamos muito mal na área de transporte. Por quê? Porque nós fazemos muitas vezes propaganda, o governo faz, sobre o etanol. Perfeito, o etanol é bom, mas nós temos a pior desempenho mundial em termos de crescimento de emissões por transporte de carga no mundo. Isto não se fala, o governo não fala essas coisas. E por quê? Porque nós temos uma estrutura histórica totalmente concentrada na modalidade rodoviária. Muito pobre a modalidade ferroviária e hidroviária, e muito pobre a intermodalidade e toda a dinâmica de eficiência logística que deriva disso. Então, o que acontece? Nós temos transporte rodoviário com uma expansão gigantesca do carro individual. Por quê? Porque o transporte coletivo é de muito baixa qualidade. Então, transporte coletivo de baixa qualidade, mais transporte de carga rodoviário de baixa eficiência por quilômetro rodeado. Por quê? Porque está estrangulada a infraestrutura viária. Então, nessa área, nós temos deterioro crescente, tanto em termos de emissões, quanto de poluição, quanto de qualidade de vida, que o congestionamento degrada a qualidade de vida. E esta é uma questão onde nós estamos mal. Vai ser difícil, mas se fosse por mim,
eu concentraria, o governo brasileiro teria que se concentrar totalmente na Rio de 2012, do ponto de vista interno, em criar uma mobilização nacional para uma mudança radical da política de transportes. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais Meio Ambiente por Inteiro.